Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência Volátil. Eu sou o professor Vinícius e nessa nossa aula a gente vai resolver a prova primeira fase de Química Unicamp 2024. Bora lá? Bom, galerinha, essa questão inicial fala sobre o consumo de açúcares, né? Ele vai falar aí sobre a recomendação da OMS, que a porcentagem de açúcares livres consumidos tem que ser 5% do total de energia diária para o nosso organismo. Ele vai falar um pouquinho sobre os adoçantes, né, que são usados como substituinte dos açúcares livres. E lá no final, ele fala que a quantidade de açúcar, né, nos refrigerantes comuns é de 11 gramas para cada 100 ml. Olha o que ele vai propor. De acordo com as informações do gráfico e do texto 1, pode-se afirmar que a média de consumo diário de açúcar por habitante por ano devido somente à ingestão de açúcares. A gente vai considerar que os açúcares aqui vêm aí do, do refrigerante comum, perfeito? Mesmo que no gráfico ele não fale nada sobre o tipo de refrigerante, mas a gente vai considerar o comum. Vamos lá. Primeiro, ó, a ingestão de energia diária recomendada 8.400 kJ e cada grama de açúcar comum fornece 16,5 kJ de energia. Como ele quer para um ano, eu vou pegar esse 8.400 e multiplicar por 365. Vai ficar 8.400 kJ vezes 365 dias. Maravilha. Essa conta, pessoal, vai dar 3.066.000 kJ. Vamos guardar essa informação que a gente já vai usar. Agora eu vou fazer um comparativo entre o ano de 2010 e o ano de 2021 no gráfico. Ó, no ano de 2010, a gente vai perceber que o consumo total foi de 90 litros. Perfeito? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Para o ano de 2010, a gente tem a seguinte relação. Vamos lá. Cada 11 gramas, né, estão presentes em 100 ml. Quantos gramas eu tenho em 90 litros? E 90 litros são 90.000 ml. Fazendo essa continha, a gente vai achar 9.900 gramas. Perfeito. Só que cada grama absorve não, né? Libera uma quantidade de energia relacionada a 16,5 kJ. A gente vai fazer aqui uma proporção, né? A energia vai ser 9.900 vezes 16,5. Perfeito. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer 165 vezes 99. Aí depois a gente considera os zeros. 9 vezes 5, 45. 6 vezes 9, 54. 58. Aqui vai dar 14. Vai dar 1485. E tem um zero para considerar, tá bom? Na conta, por quê? Tinha uma vírgula e 2 zeros. R$163.350. Essa daqui é a quantidade, né, de calor aí, de energia, para a quantidade de açúcar ingerido. Maravilha. Agora a gente vai achar a porcentagem. Então, a porcentagem, o valor percentual, é só pegar os 163.350, divide pelo 3.066.000. E para achar em porcentagem, meus queridos, é só multiplicar por 100. Portanto, essa porcentagem de 2010 está em torno de 5,31, né? 5,3%. Maravilha. Agora a gente teria que fazer o mesmo cálculo para o ano de 2021, que é o final do gráfico. Porém, olha o que a gente pode fazer. No ano de 2021, olha o consumo. Foi de 60. Então, eu posso fazer uma proporção, né? 90 litros estão relacionados com 5,3%. 60 litros Y.
Fazendo essa continha, a gente vai descobrir que o Y é de 3,53% aproximadamente. Vamos ver as alternativas? Letra A, foi sempre superior. Não, porque em 2021 caiu para menor que 5%, né? Então, foi sempre superior? Não. Letra B, foi sempre inferior. Também não faz sentido. Porque no ano de 2010 foi superior a 5%. Foi superior. No passado foi superior, tá correto. Porém, mais recentemente, ela tornou-se inferior. E a recomendação da OMS. O que pode, né, indicar aí para nós uma melhor conscientização da população sobre o consumo de açúcares, portanto, o gabarito, letra C. Perfeito? Letra D, invalidado. Bora para a próxima. Questão número 2. A resposta glicêmica é a curva de concentração da glicose em função do tempo no sangue. Ela é utilizada como uma forma de classificar os alimentos com base no seu potencial de elevar a glicose, né, o açúcar no sangue. Ele vai falar de uma pesquisa, vamos direto para a pergunta. Ó. Com base nas informações da figura e do texto 1, pode-se concluir que a preocupação da OMS quanto ao uso de adoçantes não nutritivos. Quais adoçantes não nutritivos, Vini? Sacarina, sucralose, estévia e aspartame. Vamos entender, ó. Olha o grupo controle. Vocês concordam que a curva glicêmica do grupo controle, que não fez uso, no caso, né, de adoçantes aí, está muito próxima tanto do estévia quanto do aspartame? Perfeito. Só que a sucralose e a sacarina tiveram um pico glicêmico maior. Então vamos ver, ó. Letra A. Precisaria ser complementada com um alerta sobre o risco do aumento do diabetes. Sim, tá certo, precisaria. Então a letra B eu vou excluir porque ele fala que não precisaria. E a letra C também. Perfeito. Então precisa sim. Letra A. Pois os adoçantes provocam o aparecimento de glicose no sangue. Mas não são todos, né? Porque o que ficou próximo do grupo controle foi o estévia e o aspartame. Apenas a sacarina e a sucralose que tiveram um pico glicêmico maior. Portanto, o gabarito, letra D. Né? 2 adoçantes provocaram aí um aumento de glicose no sangue. Bora para a próxima. Questão número 3. Um refrigerante comum é uma formulação de vários ingredientes: açúcar, água, componentes majoritários, né? Além de acidulantes, antioxidantes, conservantes e adoçantes e gás carbônico, que são componentes aí em pequenas quantidades. O acidulante tem como finalidade regular, né, a doçura do açúcar, realçar o paladar e também reduzir o pH do refrigerante para um valor aí que fique entre 2,7 e 3,5. Assim, para se usar uma pequena massa, ó, informação importante, hein? Ele quer usar uma pequena massa de acidulante que proporcione a redução do pH para o valor desejado. A massa molar do acidulante. Galerinha, vamos lá. Ele quer usar uma pequena massa, mas ele quer reduzir o pH. A redução do pH depende da quantidade em mol do produto, né? No caso aí do composto, porque a concentração dele vai afetar a concentração de H+, o que vai afetar a redução do pH. Portanto, se ele quer usar uma massa pequena e o seu número de mols tem que ser grande, vamos lembrar lá? Número de mols, não é eminho por emão? Se ele quer usar uma massa pequena e o seu número de mols tem que ser grande, a massa molar tem que ser pequena, tá certo? Então, para ele ter um número de mols maior, né, para possibilitar uma redução do pH mais efetiva, ele tem que ter uma massa molar pequena, perfeito? Então, emão deve ser pequena. Maravilha. Então, não pode ser nem a letra C, nem a letra D. Só que ele vai relacionar agora o pKa do composto, né? Vamos lá. O refrigerante, ele já é ácido, né?
por conta do gás carbônico. O gás carbônico na água forma ácido carbônico que vai reduzir o pH em uma região ali próximo do 6, tudo bem? Porém, ele quer reduzir ainda mais o pH para perto ali do 2,7, 3,5. Portanto, pessoal, vamos relembrar o seguinte, ó. pKa é menos log de Ka. Vou só ajustar aqui rapidinho. pKa é menos log de Ka. E o que o Ka mede? Ele mede a acidez. Quanto maior é o Ka, menor é o pKa e mais ácido é o composto. Então, eu preciso de uma substância, né, que tenha aí um pKa menor que o pH natural, que seria ali em torno de 6. Portanto, pessoal, o pKa tem que ser menor que o pH, né, a faixa de pH aí no caso, para eu conseguir fazer a redução, perfeito? Porque isso quer dizer que se o pKa é menor que o pH é porque esse ácido tem uma acidez mais pronunciada. Então, portanto, o pKa deve ser menor que o pH para que eu consiga fazer aí a redução do pH para os níveis propostos. Logo, o gabarito, pessoal, tem que ser a letra A. Bora para a questão número 4. O mau gerenciamento da produção das baterias automotivas chumbo ácido e da sua reciclagem após o uso pode ocasionar contaminação do meio ambiente e de pessoas. Para minimizar esses problemas, a indústria pode levar em conta a hierarquia de resíduos, uma ordem de preferências nas ações, né, de combate à contaminação. A figura a seguir, incompleta, mostra duas ações possíveis dessa hierarquia para minimizar os problemas. As ações, né, a serem adotadas em ordem de preferência e considerando a direcionalidade indicada na figura. Então, do mais para o menos. Galera, já tem o reuso e a recuperação. Das alternativas possíveis, eu vou descartar o descarte. Perfeito? Então, a primeira parte não é pensar no descarte primeiro, né? O descarte eu vou tirar. Portanto, a gente já sabe que aqui o primeiro é a prevenção. Maravilha. Depois da prevenção, a gente tem duas possibilidades: descarte ou reciclagem. Reciclagem é melhor que descartar. Portanto, a gente vai descartar a letra B, ficando então com a letra E. Aqui nós temos a reciclagem. E por último, nós teremos a questão do descarte, perfeito? Lembrando que esse descarte aí é um descarte adequado, tá? Para não provocar aí, né, problemas ambientais no caso. Maravilha, bora para a próxima. Questão número 5, uma questão maravilhosa de cálculo estequiométrico. Bora para a pergunta primeiro, tudo bem? De acordo com os autores do estudo, né, 1 kg da poliamida contendo cobre é capaz de absorver 5 mols de gás carbônico. Então, bora lá, hein? 1 kg da poliamina que tem cobre absorve 5 mols de gás carbônico. Se a gente analisar as alternativas, ele quer saber quantos gramas de gás carbônico serão recuperados. Galerinha, vamos calcular a massa molar do gás carbônico. A Unicamp deu tabela periódica. O carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Então, vai dar 44 gramas. Como eu tenho 5 mols, né? 5 vezes 44 gramas já dá 220 gramas. Só de saber isso, a gente já vai eliminar a letra A e a letra B. Simplesmente por conta do 110. Só que agora a gente tem que saber o teor de cobre nessa poliamina. Vamos lá, hein? Olha o desenho, galera. Eu acho que é mais fácil interpretar dessa forma aqui, ó. Vocês concordam que aqui você tem o CuOH2? Perfeito, ó. Então tem isso aqui reagindo com o gás carbônico. E lá no produto a gente tem CuHCO3, 2. No produto eu tenho 2 carbonos. Aqui no reagente tem um só. Multiplica por 2. Então, vamos lá. Ó,
1 mol desse, 2 mol. Só que de acordo com o enunciado, ele falou que cada quilo, né, desse polímero aí, que tem o cobre, absorve 5 mol de gás carbônico. Vamos colocar 5 mol aqui. E aqui, X. O X, pessoal, vai ser 2,5 mol. Perfeito? E vocês concordam que cada mol desse composto aqui, ó, que eu considerei, lembrando que tem o polímero acoplado, tá bom? Eu não considerei o polímero. Mas cada mol não tem 1 mol de cobre? Então, é só pegar isso aqui e multiplicar pela massa molar do cobre, que é 63,5 aproximadamente. Então, ó, a massa de cobre vai ser 2,5 vezes 63,5. É só multiplicar por 5, né? E dividir por 2. Ou faz o contrário. Vamos dividir isso aqui por 2 já. Ó, 63,5 sobre 2. Aqui vai dar 3, né? Aqui vai dar 1. 7 vezes 2, 14. Vai dar 31,75. Aí, esse resultado, 31,75, eu vou multiplicar por 5, né? Então, vai ficar 31,75 vezes 5. 25 sobe 2. 7 vezes 5, 35, 37. 5 vezes 1, 5, 8. 3 vezes 5, 15. 158,75. Esse valor que eu encontrei é para 5 mols de gás carbônico. E ele falou que quando absorve 5 mols é porque ele está reagindo 1 kg do reagente, né? Da poliamina. Então, para eu achar a porcentagem de cobre, é só eu fazer 158,75 sobre 1000. Se eu só dividir por 10, já fica sobre 100. Vai dar 150, 15, né? 875%. E como ele quer aproximadamente, o gabarito vai ser letra C. Maravilha? Bora para a próxima. Questão número 6, uma questão que vai falar sobre o uso de baterias. Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos tendo como base essa energia, carros elétricos, ou então auxilia o funcionamento de equipamentos como são os carros de combustão interna. É por isso, né, que os carros elétricos precisam ser abastecidos, né, de energia elétrica de tempos em tempos. E os de combustão, não, já que a bateria deles, né, acabam se recarregando durante o seu funcionamento. Na descarga da bateria, 2 comportamentos são importantes: a curva de tensão, que é a figura A, e o ciclo de vida, que é a figura B, sendo esse último a quantidade de vezes, né, que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade da sua descarga. Levando-se em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro. Galerinha, carros elétricos, né, a sua bateria não vai se recarregar com o seu uso. Então, a tensão ela tem que ser mais constante, né? Não pode ter um decréscimo muito rápido, porque o meu carro não tem dispositivos para fazer a recarga, né? Quando em uso. Portanto, para carros elétricos, a gente tem que ter uma tensão constante, que no caso é a curva X do primeiro gráfico. Então, vamos ver, ó. O carro elétrico, uma bateria com a curva Y. Não, galera, carro elétrico com curva Y, não. Letra B. Elétrico, uma bateria com a curva X. Tá certo. Letra C. De combustão interna com uma bateria com as características da curva X e da curva Y. E para o carro elétrico, qualquer combinação. Não, galera. Para o carro elétrico não serve qualquer combinação porque não tem mecanismos de recarga, né, durante o funcionamento. E a letra D eu também vou excluir pelo mesmo motivo. A gente vai ter que ver por que a B está certa. Vamos só finalizar. Então, a gente já sabe que a tensão tem que ser constante. E outra coisa, né? Os carros elétricos, como não tem um mecanismo de recarga, né, durante o uso,
Então, o número de ciclos que a bateria tem que ser maior, né? Então, o carro elétrico, ele também tem que ter uma bateria com mais ciclos, né? De recarga. E a bateria com mais ciclos, no segundo gráfico, ela está referente à curva número 1. Portanto, o gabarito, letra B. Bora para a nossa última questão, uma questão um pouquinho de cinética. Um grupo de pesquisadores estudou a atividade antibacteriana em ação, né, sobre 2 bactérias. A curcumina, né, na verdade, ele atuou aí no estudo bactericida, né, contra as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus, beleza? E também a curcumina combinada com octarginina. Os pesquisadores observaram que a curcumina livre apresenta atividade antibacteriana frente a uma dessas bactérias. Então, só uma. Então, bora lá. Galera, a curcumina livre é a bolinha mais escura, tudo bem? Ó, então, na primeira, ó, não fez efeito, estaria certo. Não fez efeito, beleza. Só que olha a letra C e a letra D. Nas 2 bactérias, ela teve um efeito bactericida, porque diminuiu, né, a questão relacionada com a sobrevivência, né, dessas bactérias, tudo bem? Portanto, pessoal, eu vou excluir a letra C e a letra D. Só que olha o que ele vai falar na sequência. Na forma combinada, a curcumina foi mais eficiente. O que é ser mais eficiente? Mais eficiente é porque ela reduziu a porcentagem em menos tempo, né? Ela diminuiu a porcentagem em menos tempo. Então, vamos ver os gráficos que sobraram, né? Ó, a curcumina combinada, que é a bolinha branca, né, por dentro, ela tem que ter uma taxa de decréscimo mais rápido. Aqui, ó, tá antes, né? Mas olha aqui, ela tá depois. E não foi isso o proposto pelo texto. Portanto, pessoal, a letra B está errada. O gabarito é a letra A. Maravilha? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a correção da prova de Química Unicamp 2024. Espero que vocês tenham se saído bem e também espero que vocês tenham gostado da minha resolução, perfeito? Muito obrigado pela presença. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, ciência.volátil. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho. E até a próxima!